Quero falar com Normal. vocês também sobre o volante Gregory do Palmeiras, do Palmeiras não, do Inter Miami, que tivemos algumas atualizações de que o Palmeiras, o Cruzeiro e também, no caso, o Bahia consultaram a situação do jogador que pertence ao Inter Miami lá dos Estados Unidos. Essa informação divulgada pelo portal Goal, inclusive trouxe informações sobre valores, que no caso a pedida seria entre 2 milhões a 3 milhões de dólares, que pode não parecer muito, mas se você traz aí para o real, seria algo próximo de 10 milhões e 400 mil reais até 15 milhões e 600 mil, que seriam valores, na minha visão, um pouco salgado. O Ronaldo jamais pagaria um valor desse, pelo menos nessa altura, né, do Cruzeiro, do campeonato, por um volante. Ainda mais porque o jogador não é novo, promissor, seria para resolver um papel no Cruzeiro, né? Seria titular absoluto, mas tem 28 anos de idade e essa pedida financeira, muito por conta do jogador viver uma fase muito boa no futebol dos Estados Unidos e também vivia aqui no futebol brasileiro. E vale lembrar, tem contrato até dezembro de 2024, né? Então, se tivesse faltando, sei lá, um ano para terminar esse vínculo, 6 meses, a história poderia ser outra, mas como ainda tem mais, no mínimo, 2 anos, né, de duração, não deve fazer jogo fácil para liberar o jogador. Que, no caso, nas últimas temporadas, pelo Inter Miami, ele chega no início de 2021, joga 2 temporadas completas, com no total 62 partidas, nenhum gol marcado e 5 assistências. Chegaria, na minha visão, para ser um primeiro volante ali mesmo, né? Mais de marcação, mas não acredito muito na chegada do jogador, até porque muito fora da realidade. E outros times igual o Palmeiras, que tem uma excelente condição financeira, e o Bahia, também virando clube empresa, com o Grupo City, teria um potencial de investimento muito superior do que o Cruzeiro teria agora, né? O Gregory que se destacou muito pelo Bahia também em 2018 a 2020, sendo mais de 154 partidas, 2 gols e 10 assistências. E você, acha que o Cruzeiro precisa de mais um volante para esse elenco? O Cruzeiro que, no caso, nesse último jogo contra o Patrocinense, deixou claro que tem boas opções sim para esse setor. Ainda mais porque deve jogar com 2 jogadores nessa função e quem sabe um meia um pouco mais avançado poderia ser um cara, não o Nicão ou o Matheus Vital, mas um cara ali um pouco mais nessa parte de contenção. Por exemplo, um meio de campo com o Neto Moura, o Alisson e o Ramiro, algo próximo a isso, sabe? Então, se o Cruzeiro for jogar dessa maneira, não descartaria chegar mais um volante. Até porque o Felipe Machado não sabemos quando que vai ser, o prazo de recuperação. O Fernando Henrique, que veio do Grêmio, não deve jogar antes do mês de março. Então, tem ainda algumas questões a serem resolvidas. E quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Para finalizar essa história, quero falar aqui primeiramente sobre o principal deles, que é o Estevão William. O Messinho, o jogador que vocês sabem muito bem que deixou o Cruzeiro, né, na temporada, se não me engano, de 2020-21, ele deixou o Cruzeiro para ir para o Palmeiras. Até mesmo teve alguns rumores na época que ele e a família teriam um salário já de 100 mil por mês, mas isso nunca foi confirmado. Porém, para você ver, né, que já era tratado como uma joia muito mesmo antes de assinar com o Palmeiras ou algo nesse sentido, porque ele já tinha assinado um contrato com a Nike, se não me engano, antes dos seus 10 anos de idade, né, aqui no Cruzeiro. Então, estava aí realmente já muito bem encaminhado para ser uma grande promessa. Tinha vários vídeos dele aqui na base da Raposa, por ser uma competição assim que ele jogava aqui no Cruzeiro só sub-12 e sub-13, não tinha tantos vídeos assim. Mas o jogador nascido em 2007 já chamava muita atenção mesmo. Não é à toa que ganhou esse apelido, né, de Messinho. Tudo bem que o nome dele é Estevão William, mas o Messinho pegou bastante desde a época que ele estava aqui na categoria de base do Cruzeiro. E pelo Palmeiras tem chamado muita atenção. Eu peguei aqui uns números, se eu não me engano, eu acho que não tinha terminado ainda a temporada pelo time sub-17. Mesmo com 15 anos, vai fazer 16 só no início do ano que vem, ele já estava jogando no time sub-17 e tem 26 partidas, 21 gols e também 8 assistências, né? De acordo aí com o Porco Status lá do Twitter, trouxe esse número. Então 26 jogos, 21 gols, né? Então realmente números absurdos pela equipe do Palmeiras, fora também vários golaços pela seleção brasileira, que eu vi alguns lances ali, um cara realmente muito diferente, né? O Estevão que tem jogado mais pelas beiradas, tá? Não tá sendo mais aquele centroavantão, não. Eu vejo que ele parece uma função muito com o Mbappé. Tipo assim, é muito veloz, muito bom no drible, muito bom na finalização. Eu vi algum chute dele de esquerda, de direita, todos, nossa, absurdos mesmo. E assim, como que é essa proposta? O que tá na mesa? Vocês vão lembrar que o Endrick foi negociado aí com a equipe, vai jogar no Real Madrid. E no caso até o próprio Real Madrid, o Chelsea, o Paris Saint-Germain, procurou o Palmeiras para saber do Endrick e viu esse Estevão William aí chamando muita atenção também. E seria a próxima venda, né? Porque ele ainda não tem 16 anos, não assinou o vínculo profissional, mas já está muito bem apalavrado para assinar esse seu contrato com o Palmeiras no início do ano que vem. Então essa proposta,
que chegou inicialmente era de 30 a 35 milhões de euros, ou seja, um valor próximo ali dos 180 milhões de reais, e o Palmeiras recusou as duas, nem quis saber, até porque acabou de vender o Endrick, não queria aceitar essa proposta. E chegou uma nessa última semana, de acordo com a ESPN e também o Nicola, de 40 milhões de euros, ou seja, 224 milhões de reais do Paris Saint-Germain para o Estevão Willian, né, o Messinho, que é no caso de 2007. Então, seria um valor de 225 milhões, metade do que foi a SAF do Cruzeiro nessa negociação, e o Palmeiras não aceitou, tá? Não quis aceitar essa proposta. Vale lembrar que ele deixa o Cruzeiro depois de ter aquelas tretas gigantes, né, na gestão do Itai Machado lá, do Wagner Pires, de que simplesmente o Cruzeiro estava dando percentual de um jogador que nem era formado na base, nem tinha contrato profissional, tinha 12 anos de idade, para empresário para abater dívida, né? Olha o que o Cruzeiro estava fazendo. Então eu nem julgo aí ele, a família, por ter saído do Cruzeiro. Se fosse hoje, acho sim que ele ficaria, mas naquelas situações ele já sabia o que ia dar algum problema, e olha que 2020, 2021, o Cruzeiro acabou, mesmo tendo essa crise gigantesca, né, ainda revelando vários jogadores nas suas categorias de base. No Palmeiras, ele é tratado aí pelo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Palmeiras, como a maior revelação da história do clube. Vai sim, até mesmo, ele fala que joga melhor do que o Endrick, né? Tem muito potencial para os dois serem um dos melhores do mundo, e inclusive o Estevão Willian disputar assim essa posição de ser o melhor jogador do mundo em um futuro não tão distante. Então olha como que é tratado aí o Estevão Willian. Então se o Endrick saiu por 400 milhões, eu realmente não acho que o Palmeiras aceitaria já essa primeira proposta aí de 225 milhões de reais, tá? Do Paris Saint-Germain. Acho que ele deve ter um pouco mais de espaço no time principal. Acho que ano que vem, tenho minhas dúvidas, né? 16 anos de idade apenas, é muito novo, mas daqui a algum tempo sim, o Estevão deve sim fazer parte do time principal, e quem sabe ser vendido por um valor próximo ou até superior do que foi o Endrick, né, de 72 milhões de euros, um valor quase de meio bilhão de reais, do que, por exemplo, já superaria, né, no Cruzeiro, que vai ser 400 milhões, né, eu acho que eu falei como se fosse pensando se fosse 500, mas bom, 400 milhões, só essa venda aí do Estevão Willian já significaria mais de 57% dessa tratativa. Vamos aí para outro caso que é um pouco mais recente, e até por ser mais recente acaba doendo um pouco mais, né? Que é aí do Vitor Roque, que deixou o Cruzeiro essa negociação no mês de abril junto com o Atlético Paranaense, próximo dos 24 milhões de reais. E assim, o Atlético comprou ele e tudo mais, o Cruzeiro ainda tenta, porque tem um valor um pouco maior na negociação, que dificilmente vai conseguir, até porque foi muito mais maldade, eu diria, do empresário, que aproveitou, né, dessa cláusula do contrato e foi negociado por um valor que não é barato, né? 24 milhões de reais saiu de graça. Não, mas pelo que vai virar o Vitor Roque, e o que já foi sim uma pechincha. Porque hoje ele já estava sendo monitorado por vários times aí, também de acordo com o Globo Esporte, o Vitor Roque entrou na mira do Real Madrid, Barcelona, Chelsea e Paris Saint-Germain nos próximos anos. Jogador com 17 anos de idade e vai fazer 18 já nesse mês de fevereiro, né? Se não me engano, dia 2 ou dia 16 de fevereiro, alguma coisa assim. Então ele já vai poder mudar para o futebol europeu. E assim, o Atlético não vai fazer jogo barato. O Real Madrid foi o primeiro time que chegou a mandar olheiros para observar o Vitor Roque aqui no futebol brasileiro. A multa rescisória do jogador é de 100 milhões de euros, 562 milhões de reais. Eu acho que ele vai ser negociado por isso tudo? Não. Mas, por exemplo, aqui no Cruzeiro, o Ronaldo já falava, por exemplo, em cifras milionárias, próximas dos 100 milhões de reais, isso aqui no Cruzeiro, tá? Então ele indo pro Atlético Paranaense, fazendo gol em Libertadores, teve 17 anos, né? Pelo Cruzeiro, 11 partidas, 6 gols. Pelo Atlético, 7 gols em 36 jogos. No primeiro ano dele com sequência no time principal, ele fez aí 47 partidas com 14 gols marcados e 4 assistências. Então, 13 gols e 4 assistências em 47 jogos. Então, um cara de 17 anos, realmente muito diferenciado. O Vitor Roque, que pode fazer uma função tanto de um ponta direita, quanto também de um segundo atacante, né? Então, jogador muito bom, começou muito bem pelo Cruzeiro, fazendo gol em Clássico, fazendo gol decisivo em Libertadores, e não ficaria surpreso do Atlético realmente fazer um negócio duro. Para sair, eu vejo que assim, até por conta desses times aí, o Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona e Chelsea ter demonstrado interesse no Endrick, o Atlético não vai ser besta e não vai vender por um valor barato, tá? Eu vejo que seria uma proposta no mínimo próxima aí realmente desses, quem sabe 35, 40 milhões de euros.